Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth. Hoje o tema da noite é aura. Seja bem-vinda, amiga Beth. Muitíssimo obrigado por estar aqui presente. Agradecendo vocês que estão inscritos aqui no canal do SEAC, ajudando a caminhada. Peço por gentileza a vocês que continuem divulgando o canal do SEAC e para que traga mais pessoas necessitadas para acompanhar o nosso canal. Muito obrigado e fiquem com a presença maravilhosa da Beth. Gratidão. Boa noite, amigos queridos. É uma grande alegria estar aqui. Peço aos mentores amigos do SEAC que nos abençoem, nos amparem, para que possamos dar continuidade a essa tarefa da melhor forma possível. Possamos entender os ensinamentos que vertem do mais alto e também dos estudiosos aqui da Terra. Que assim seja. Bom, Aura, esse livro aqui é muito, muito famoso. Mãos de Luz, é da Bárbara Ann Brennan. Ela é terapeuta, vidente, ela trabalhou na NASA, é física, e esse livro aqui é a Bíblia, né, dos terapeutas que lidam com energia no corpo humano. Então, eu trouxe aqui um desenho da aura, porque é melhor do que mil palavras, né? A imagem, né, é mais, né, explica mais. Então, a gente vê que a aura tem o formato de um ovo, ela interpenetra o corpo físico e emerge do corpo físico. Ela está, né, penetrando todas as nossas células e emerge desse corpo físico. E tem esse formato de ovo irregular. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, aqui teve duas pessoas que psicografavam Evolução, né, em Dois Mundos. Um capítulo foi Chico Xavier, outro capítulo foi Valdo Vieira. E André Luiz explica que todas as células que estão funcionando são unidades vivas, são como motores microscópicos que estão em conexão com a nossa mente, que é uma usina mental. E todas as células emitem radiações, energia. Essas radiações, né, de cada uma das nossas células se articulam formando um tecido de forças em torno das células, depois em torno dos órgãos, em torno do corpo humano. Esse tecido de força é a aura. E todos os seres vivos, desde os mais rudimentares, os unicelulares, né, o micróbio, até os mais complexos, o próprio ser humano, tem um halo energético, esse tecido de forças. E esse halo energético é diferente, segundo a natureza de cada espécie. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor. Como o homem é um ser racional, que pensa, a aura, esse halo energético, é enriquecido e modificado pelo nosso pensamento. Nosso pensamento é contínuo. A gente está sempre pensando. Mesmo quando dorme, o espírito está pensando, porque está desdobrado do corpo físico. Então, a aura é isso, essa conjunção, essa união de forças físicas, químicas e mentais, e é peculiar a cada pessoa. O André Luiz fala que a aura é como um espelho que estampa o estado da nossa alma. Os espíritos superiores
eles nos enxergam, né, através da nossa aura e sabem o nosso estado emocional, o nosso estado de saúde ou doença, porque os nossos pensamentos, as nossas ideias ficam plasmados na aura, como que fotografados. O André Luiz fala, a aura é como uma tela viva, que apresenta imagens de cores variadas segundo a onda de pensamento, a onda mental que nós emitimos. Então, a aura é essa plataforma, diz André Luiz, onipresente na comunicação com os outros espíritos, porque quem não tem esse dom da vidência não consegue enxergar a aura, o perispírito, os chakras, mas os espíritos conseguem. A aura é uma antecâmara do espírito, né? É onde exteriorizamos o reflexo de nós mesmos. E a cor da aura varia conforme o estado da pessoa, né, que emite essa aura, conforme o seu estado de saúde ou doença, conforme o seu estado emocional, conforme a onda mental que emite. E a pessoa que tem grande vitalidade, ela tem uma aura mais forte. Tem até aqui nesse livro várias imagens, porque a Ana, a Bárbara, né? Ela vê com muita facilidade. Então, ela desenha para a gente ter uma ideia, a gente, né, que não consegue ver, né? Aí ela traz aqui vários formatos e cores de aura. E ela fala assim, uma aura normal, a aura de um músico tocando, de um homem lecionando o seu assunto favorito, de um homem falando com paixão sobre educação, e assim vai, né? Aqui já desse lado aqui, a aura está, né, nessa página, a aura está complicada, né? Ela está cheia de deformações, então mostra a aura de uma pessoa que está com raiva, de uma pessoa que usa drogas, e aí a aura registra tudo isso, os nossos pensamentos, a nossa saúde, a nossa doença. O doutor Jorge Andréa, psiquiatra, ele já desencarnou, né? Ele escreveu o livro Enfoques Científicos na Doutrina Espírita. E ele fala que quando, né, os tecidos ou os órgãos, né, do nosso corpo físico estão doentes, o nosso corpo está doente, emite uma aura turva, uma aura assim, suja, vamos dizer assim, né? Cores escuras. E os tecidos e órgãos saudáveis emitem uma aura límpida, brilhante, colorida, conforme o pensamento que a pessoa emite. E pequenas modificações na aura, então manchas que aparecem na aura, ou uma turbação aqui e ali, indica que naquele ponto está começando uma doença. Lá está havendo um desequilíbrio energético que posteriormente acaba se refletindo no corpo físico e trazendo a doença daquele corpo, daquele órgão, né? E é na aura que estão os centros de força, ou chakras, conforme, né, as escolas, alguns consideram 7 chakras, alguns consideram 6. Chakra significa roda, é uma palavra sânscrita que significa roda, é um vórtice de força, é um disco energético
é como se fosse um mini furacão, um mini redemoinho, fulcros energéticos. É como túneis, funis, que tem a boca do funil assim, voltada para fora do corpo físico. Aqui a gente tem um desenho, né, de de um chakra de um adulto e embaixo o chakra de uma criança que ainda não, né, se desenvolveu. E esses chakras, eles giram no sentido horário ou anti-horário, mais rápido, né, ou mais devagar. Então, esses chakras são pontos de conexão, né, nesse formato de túneis ou funis, entre os nossos diversos corpos, porque nós somos como uma cebola. A gente tem o corpo físico, tem o perispírito, que é o corpo energético, o corpo espiritual, tem o corpo mental. E, por meio desses chakras, unindo, né, no formato de funil, esses diversos corpos, essa cebola, essas camadas da cebola, flui a energia de um corpo para o outro, vai e vem. É como terminal, sabe? Um terminal que capta a energia, o prana, a energia cósmica, e também a energia que vem do plano espiritual superior. E esses chakras captam essas energias da natureza, do sol, das estrelas, da lua, e também do plano espiritual superior, absorvem e transferem para o corpo físico. São como acumuladores e distribuidores de força. E André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico Xavier, explica que o perispírito está intimamente regido por 7 chakras, que se conjugam nos plexos. Plexo faz parte do nosso corpo físico, é um entrelaçamento de muitas ramificações, de nervos, de filetes de músculos, de vasos sanguíneos muito finos, capilares. Então, os chakras, eles ficam próximos ou em cima desses plexos que ficam no corpo físico. E escreve o André Luiz: tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pensamentos ruins, desequilibrados, viciados na área do sexo, ela vai desequilibrar o seu chakra genésico. Uma pessoa que tem maus hábitos, gula, ela vai desequilibrar o seu chakra do estômago. Então, como ele diz, né, o André Luiz, tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. E os deslizes morais, quando a gente comete algum prejuízo para nós ou para o próximo, ocasionam condensação de fluidos inferiores nos chakras. Eles ficam como que, né, entupidos, vamos dizer assim, não funcionam direito, não captam direito a energia que vem do mais alto. E cada chakra tem uma cor diferente, tem uma função diferente. Então, esse é o chakra principal. Chama-se centro coronário. Na filosofia hindu, é chamado de lótus de 1000 pétalas, porque, né, é muita radiação. E está ligado à nossa mente, fica aqui, no alto da cabeça. O chakra coronário é o primeiro que recebe os estímulos
do nosso espírito, dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, e ele também assimila a energia solar, os raios da espiritualidade superior e comanda os outros chakras. O próximo é esse centro cerebral ou frontal, fica aqui na fronte, no lobo frontal. Ele controla as percepções, a visão, a audição, o tato. André Luiz explica que o centro cerebral ordena a vasta rede de processos da inteligência, aqui a inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. E, além disso, esse chakra frontal comanda as glândulas endócrinas e o sistema nervoso. O centro coronário aqui é o mais importante de todos os chakras, mas o centro cerebral é o mais importante dos chakras secundários. O próximo é o centro laríngeo, que fica sobre a garganta. Ele preside a fala, o timo, a tireoide, a paratireoide, controla a respiração, a fonação, que é a emissão da voz. E o centro cardíaco, ele controla a emoção, o equilíbrio geral e também o aparelho circulatório. Pois temos o centro esplênico, que fica sobre o baço. Ele regula e distribui os recursos vitais, a energia que circula pelo organismo, que é absorvida, e também regula o volume sanguíneo. No centro gástrico, né? O centro gástrico fica sobre o estômago. É responsável pela digestão, pela absorção de alimentos, de fluidos. E o centro genésico fica no baixo ventre, como diz André Luiz, é o templo sagrado que modela formas, porque nesse templo sagrado, no útero, que nós temos a oportunidade de reencarnar. E, continuando, né, a explicação de André Luiz, a alma, o espírito, comanda o corpo mental, os pensamentos, os sentimentos. O corpo mental vai afetar a aura. A aura vai equilibrar ou desequilibrar os centros de força. E, com isso, gera saúde ou doença no corpo físico. E André Luiz, ainda no livro Evolução em Dois Mundos, fala que o corpo mental é o envoltório sutil da mente que não pode ser mais bem definido por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. A gente não faz ideia do que seja o corpo mental. Ele é constituído de pensamentos e sentimentos, mas não sabemos muito mais que isso. O corpo físico, portanto, é o reflexo do perispírito, onde se encontra a aura, onde estão os chakras. O perispírito é o reflexo do corpo mental. O perispírito rege a atividade dos órgãos do corpo físico através dos centros de força. Em 1939, na Rússia, na Universidade de Kirov, dois pesquisadores, Semyon Kirlian e a sua esposa Valentina, fotografaram pela primeira vez a aura, que eles deram o nome de bioplasma lá na Rússia. Eles usaram uma câmara elétrica de alta frequência. E aí estudaram o fenômeno Kirlian, através dessas fotografias de alta frequência, que é uma luminosidade que aparece ao redor dos objetos. Tanto assim, de um livro, de uma cadeira, de uma mesa,
e também das plantas, dos animais e das pessoas. No caso dos objetos, essa luminosidade, né, que o envolve chama-se efeito corona. É um halo luminoso fraco. É causado pela agregação molecular, né? Tem todo um trabalho energético nas moléculas. E esse efeito corona, ele é estreito, ele é uniforme, né? É uma luz paradinha, imóvel. Já nos seres vivos, existe uma camada assim leitosa, é a emanação do corpo físico, que muitos chamam de aura material ou duplo etérico. No caso do ser humano, ou dos seres vivos, das plantas, dos animais e do ser humano, esse duplo etérico é um halo tremeluzente, sabe? Ele parece vivo, ele se agita, e ele é mais extenso que o efeito corona, que ocorre só nos objetos inanimados. Ele tem cores diversas, tem aspecto multifilamentoso, assim, com raios, e os seres humanos têm um algo a mais, né? Os seres humanos pensam, são racionais. Por isso, a nossa aura, é composta de uma parte fixa, esse campo estável, fundamental, que indica o nosso caráter, o nosso grau de espiritualidade. Tem uma parte variável, que é formado de faixas ondulantes que revelam as reações emocionais, né? Então, essa parte variável, ela aparece, desaparece, conforme nosso estado emocional. E também tem um conjunto de estrias, que são cintilações, radiações, que indicam impulsos momentâneos e passageiros. No caso das doenças graves, a aura enfraquece, né, desvanece, fica com uma cor fraquinha. Quando a pessoa morre, a aura material ou duplo etérico permanece com o corpo físico, porque é uma emanação das radiações das moléculas. E depois de algum tempo, esse duplo etérico se decompõe, volta para o reservatório da natureza. Mas a aura propriamente dita segue com o espírito, faz parte do perispírito. E à medida em que evoluímos, a nossa aura vai ficando cada vez mais brilhante. A extensão, né? Ela cresce em extensão, aquele ovo, né? Aquele ovo assim, que é a aura, ele vai crescendo, aquele halo energético, né? Dizem que a aura de Chico Xavier era imensa, de Jesus, então, né? Enorme, enorme, enorme. Os anjos, inclusive, são retratados, né, nas figuras medievais, né, com uma auréola na cabeça, com uma aura brilhante, porque alguns videntes viam essa, né, o chakra coronário, né, desses espíritos evoluídos. E a cada dia, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, desenvolvendo a nossa inteligência, à medida que nós vamos ampliando, apurando os nossos valores morais, nós estaremos construindo, fortalecendo, embelezando a nossa aura, até um dia chegarmos à condição de anjos. Amigos queridos, passamos então uma vibração, pensamentos e sentimentos ficam refletidos na nossa aura. Os espíritos nos enxergam por meio, né, dessas formas que são plasmadas na nossa aura. Então, que nossos pensamentos sejam bons,
de caridade, de amor, de compaixão, de alteridade. Então, vibremos, vibremos muita coisa boa de nós mesmos, bons sentimentos, bons pensamentos, que essa energia se expanda a partir de nós, envolvendo todo o planeta, envolvendo as pessoas que sofrem, as pessoas que estão trabalhando na seara do Cristo, para a evolução do planeta, que essa nossa energia de amor envolva as plantas, os animais, toda a natureza, né? Essa natureza linda que nós temos aqui no nosso planeta. Que essa nossa energia envolva também nossos lares, nossos amigos, nossos familiares, envolva essa casa maravilhosa, o SEAC, a espiritualidade amiga, os tarefeiros, os dirigentes, e envolva a nós mesmos. Nós te agradecemos, Pai do céu, por estarmos nessa caminhada, na nossa jornada evolutiva, rumo à nossa perfeição relativa. Nós te agradecemos porque nunca estamos sozinhos. Ao longo de milênios, estamos sempre amparados pelo nosso anjo guardião, pelos mentores amigos e pelos amigos aqui da Terra, pelos amigos encarnados que nos dão muito suporte. Então, nós agradecemos, Senhor, por tudo isso que estamos recebendo e que possamos retribuir, fazer o melhor de nós a cada dia. Que assim seja. Muito obrigada, amigos queridos, e uma boa noite.